me considero um arquiteto tipo João de Barro. Ele não é modernista, ele sempre existiu e sempre vai existir. Porque eu tenho desenhinhos, como vocês viram, eu tenho desenhinhos já de menos de 10 anos de idade. Eu pegava uma maçã, uma bergamota que tinha muito lá em casa e desenhava. Eu tenho até hoje essas coisas todas aí. É mais ou menos por aí que se sucedeu a minha integração na Faculdade de Arquitetura, completamente diferente hoje em termos de currículo e também em termos de formatação principal da faculdade. Então, o Aloysio Daut, eu acho que para a cidade de Novo Hamburgo, representa alguém à frente do seu tempo, que contribuiu em várias áreas, desde a urbano até a interiores, e também se dedicou à preservação de patrimônio. Eu sou muito movida à emoção. E eu acho que o Aloysio, ele é todo artista, né? Sim. Muito artista. Por isso que poucas pessoas entendem ele. Porque ele é diferente. Eu me lembrando uma coisa assim que foi fundamental para mim, que eu me lembro como se fosse hoje. O professor de desenho, natural, né? Desenha carvão, desenha isso, desenha aquilo. Ele fez uma exposição de desenhos anteriores que ele tinha guardado de alunos anteriores. E eu estava olhando para um desenho, e ele chegou bem pertinho para mim e disse assim, bonitos os desenhos? Eu disse, sim, bonito mesmo. Ele disse assim, tu pretende um dia desenhar tão bem como isso? Eu não respondi nada. Quando ele deu 2 passos adiante, eu disse assim, eu vou desenhar melhor. A minha resposta para o professor. Daí depois, quando chegou na metade do ano, disse, olha, realmente aquela tua resposta foi muito boa. E hoje eu vejo que tu tá tentando realmente desenhar melhor. Continue assim. Então foi uma coisa muito marcante assim, da faculdade. O arquiteto que eu gostava muito era o Frank Lloyd Wright, né, com a Casa da Cascata, que fez uma integração de uma casa dentro do mato e a cascata caindo dentro da casa e as cores, as formas, de tal maneira que se associavam à primavera e ao outono. As cores da casa eram as mesmas, mas elas eram harmônicas no inverno, no verão, etc. Então eu gostava muito, mas não é que eu quisesse segui-lo. E o outro é o Richard Neutra, porque aquelas casas que ele fazia lá no deserto, tinha assim, uma marca registrada, todas elas tinham o mesmo estilo, a mesma coisa. Mas o que eu peguei do Richard Neutra foi que ele fazia as casas, as obras, os projetos, tudo modulado. E eu, desde o início, modulei tudo. O meu módulo era 1,20 m, então todas as minhas coisas têm 1,20 m, 2,40 m, 3,60 m, 4,80 m. A sala da Lígia Bon tem 9,60 m. É tudo modulado em 1,20 m. A casa do Copé tem justamente esse particular. Os pais do Copé, eles tinham fábrica que fabricavam máquinas para fabricar móveis. Quando o Brasil começou a se preparar para introduzir o automobilismo, a fábrica de automóvel, e essas fábricas precisavam de artefatos de borracha.
E aí eles faziam tudo. Eles tinham formas, fundiam, né, as peças daquelas máquinas todas. E aí quando ele já estava no ramo das fábricas de borracha, né, ele guardava essas formas e isso custava por ano uma fortuna para ele em função do imposto de renda, porque ele não tinha dado baixa nessas formas. E aí ele me perguntou, como é que eu faço para me livrar do dinheiro que eu gasto com essas formas que eu tenho, sem, todavia, perder a lembrança e a memória dos meus pais. Aí eu disse, nós vamos fazer um painel escultórico na tua casa. E ele topou. Então as formas foram transformadas naquela escultura em concreto armado, adaptado, com janela, com isso e com aquilo. Depois o meu pai era a figura máxima dentro da escultura, entalhe, enfim, essas coisas todas, apesar dele não ter instrução nenhuma. Então essas figuras, Alonso Scheidt, Copé e meu pai, é que permitiram todo esse trabalho. Não, vou dizer, outro detalhe é a telha, né? O Gilberto Lippe, que tinha a marmoraria, perguntei para ele, tu corta cano de brasilite no sentido do comprimento ao meio? Ele disse que corta. Então eu mandei cortar os canos assim, eu acho que de 20 centímetros ao meio, e os de 10 centímetros também ao meio. Aí eu fiz aquela famosa telha portuguesa, não de barro, mas feito de canos, meio cano. Os assim, e depois as telhas em cima. Então o detalhe é que aquilo tinha que caber direitinho daqui até ali naquelas paredes. A janela eu tinha um sujeito lá da fonte, ele era bem caprichoso, ele entendia. A metade das fechaduras e coisas que usamos na casa do Copé, nós projetamos e a La Fonte fez. Não é fechadura e coisa comercial. Aquilo foi feito por eles a pedido especial e desenho especial. E aí, naqueles desenhos que eu te dei, inclusive eu fiz questão de botar a piscina, né, com o desenho do filtro e das válvulas todas que tem lá que o Copé tinha que manusear para fazer a limpeza da piscina. Naquela época eu tinha segurança total em qualquer coisa, porque eu pensava no seguinte, eu não sei fazer isso, mas eu sei uma coisa que os outros não sabem. Eu sei aonde que eu tenho que ir para aprender a fazer isso. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e lá descobri alguém que já estava mais adiantado e que gentilmente me deu as dicas como é que tinha que ser um filtro, como é que tinha que ser os registros, como é que tem que fazer aquilo, tudo baseado naquilo. Mas assim, a experiência como arquiteto, ela é muito boa, mas em termos de residência, ela tem uma lacuna, tem uma falha muito grande. Tu faz a casa como o da Lígia. Naquele momento, se eu tivesse feito a casa 2, 3 anos depois, ou 2, 3 anos, não faria aquilo ali. Aquele forro ali surgiu por causa da gravidez que era naquele momento. Para mim, eu dei o nome de maternidade, porque tem criança, tem seio, tem mãos, tem um seio no pescoço da criança. Eu acho lindo isso ali.
mas eu queria fazer um negócio de concreto lá em cima. E aí eu pensei, mas é isso aí, eu vou fazer uma peça que tem um desenho e que se refere à gravidez. Quando resolvemos fazer essa casa, esse terreno todo era nosso, né? Resolvemos fazer a casa. E a primeira coisa que eu disse, eu quero o arquiteto Aloysio. Meu marido não foi muito, mas o Aloysio é meio artista demais. Mas foi assim, levou 3 anos, mas essa casa só me trouxe alegria. No painel da frente ele colocou a parte técnica do que o pai trabalhava com eletrônica, né? Houve uma inspiração nesse... exatamente, eu ajudei a fazer ali a montagem. Ele projetou o desenho do painel, mas eu ajudei na montagem. Ele, além disso, ele colocava muita arte nos detalhes. Todos os detalhes ele procurava colocar arte. Né? E emoção. A casa, por exemplo, ela tem cantos arredondados, ele fez de maneira diferente, né, que normalmente se faz a construção, né? A gente percebe também a modulação, né? Quando tu pega a planta, né? O módulo de 60. Não sei, eu gostava de tudo que ele fazia, eu adorava tudo. Ele tinha as coisas que ele dizia, eu vou fazer assim, como ali, aquela abertura ali era para quem estivesse na cozinha, servisse para quem estava fazendo churrasco. E os azulejos, tudo ele que escolheu. As cores, aqueles azulejos lá da entrada, eu já disse para vocês, são azulejos... Um estilo português, né? Portugueses, são portugueses. Até se quebra um, não se achar mais nem nunca. Só de um arquiteto, já tem tantos exemplos e... Né, eu me lembro que um colega meu de Porto Alegre, um dia, uma noite, estava aqui no Novo Hamburgo, não sei porquê, e ele foi jantar no restaurante da esquina ali, ele passou aqui na frente e ficou assim, nossa, que é isso? Né? Porque a pessoa vem para Hamburgo Velho, Novo Hamburgo, o cara nem conhece Novo Hamburgo, e daqui a pouco, né, dá de frente com uma casa, né, que ele viu um pouquinho assim, mas já chamou a atenção. Por outro lado, então, essa veia artística que ele trazia se traduzia muito na contribuição dele dentro da faculdade. Ele trabalhou na Fevale, no tempo que era ainda faculdade, era Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo. Ele foi professor no curso de Artes Visuais durante muitos anos e dava as disciplinas de desenho industrial também. E fora essas, matemática aplicada, geometria descritiva, acho que perspectiva, para o curso de artes. O DCU foi um trabalho que eu fiz com meus alunos do Belas Artes durante vários anos, até chegar àquele final. Ele foi modificado várias vezes, então todas as disciplinas que envolviam elementos artísticos estavam contemplados neste projeto. Vamos citar baixos relevos, cerâmica, vitral, concreto armado, entre outros, inclusive um luminoso que tem identificando o Diretório Central Unificado, que é a Fevale, e demoliu depois. E o esgrafito, né, que é uma técnica italiana de fazer quantas camadas de reboco que tu queres, sendo que a primeira é o reboco da parede e depois você vai acrescentando camadas de reboco de 1 centímetro de espessura, planejado um determinado tempo, né, com determinada cor, que é conseguida através da adição do pó xadrez
E a última camada é só feita com a pazinha de pedreiro, que tem uns 2, 3 milímetros, que é o branco, né? Aquele painel da Fevale, que estava previsto, eu acho que se levou mais que 24 horas. Se começou às 8 horas da noite, com um pedreiro auxiliando, evidentemente, botou a primeira camada, e aí a gente vai esperando um pouquinho, vamos dizer lá pelas 2 horas, olha, a massa já está o suficientemente pega, já dá para botar uma segunda camada em cima. Aí já preparava aquela massa com a segunda cor e botava em cima. Tá? E depois, com os instrumentinhos, o desenho feito sobre o painel, eu tinha uma técnica espetacular para fazer isso. Eu fotografava antes, fazia um slide, depois eu fazia o slide do desenho, depois eu botava o projetor de slide exatamente na posição que eu tinha posto a máquina, e eu projetava o slide lá em cima do painel, e aí era só ir seguindo pelas linhas e reproduzir o desenho com o maior detalhe possível. Durante muitos anos o porão e o restaurante funcionaram perfeitamente. E deram fama, inclusive, a Novo Hamburgo. E tinha gente que vinha da Europa e dos Estados Unidos, na FENAC, na época ainda era Festa Nacional do Calçado. Eles ficavam endoidecidos para chegar às 10 horas e terminar a FENAC e vim lá no restaurante para jantar lá, porque o ambiente, eles já sabem, espetacular. No porão, que nós entramos no porão eu tinha 13 cores. 13 nas paredes, tem 13 cores originalmente, todas elas perfeitamente combinando entre si. Do restaurante Porão, esta reforma, eu tive a oportunidade de verificar no final. Eu acho que ela estava já sendo entregue, e aí toda a parte de interiores eu lembro de algumas coisas. Né? Não participei do desenho, mas participei da execução, e uma delas foi o painel com uma árvore de madeira totalmente em pedacinhos, né? E que feito em partes. Então esse desenho foi colocado em escala 1:1 na parede com auxílio de um retroprojetor. Mas eu não me conformava em olhar para um morro de Novo Hamburgo e ter um xadrez em cima do morro. Mas como é que os caras não sabem projetar um loteamento sem ser com a régua T e com o esquadro? Eu vou fazer seguindo as curvas de nível, subindo devagarinho. Então, ninguém dizia que não podia fazer isso, né? O proprietário era o Alfredo Mariá. E eu saí do sistema xadrez que tinha em redor do morro e fui transformando ele nas curvas de nível. Isso é o que tem lá até hoje, né? Não dá para deixar de lembrar que ele também inovou quando, nos anos de 90, foi chamado pela prefeitura de Novo Hamburgo. Nasceu também mais alguns conceitos, certamente, de preservação, nasceram, né? E o Aloísio encabeçou, então, um grupo que estava sendo necessário para a cidade, né? Um reconhecimento um pouco mais formal, e elaborou o primeiro inventário da cidade.
bastante rico a parte da ênfase que ele dá para a arte na obra. Isso é muito difícil de ver hoje em dia, ou mesmo em outras construções que vê por aí. Então, realmente, eu acho que tem que valorizar bastante o trabalho do Aloysio, né? Resgatar, né? Essa coisa que eu acho que caiu muito no esquecimento, né? O que foi o Aloysio? Tinham poucos arquitetos na época assim, que se ressaltavam tanto nessa parte como o Aloysio. Esteve sempre à frente do seu tempo e que a obra que ele trouxe para Novo Hamburgo é significativa não só para Novo Hamburgo, mas eu considero que ela é significativa para o Estado e para a arquitetura regional, né? Que podemos dizer, pelo menos. Era muito difícil de entender o que ele queria, porque ele viajava. Mas assim, outras coisas, a arquitetura é muito bacana. Tu pode fazer arquitetura até escrevendo uma carta. A casa da mãe dos meus filhos, onde é que eu a conhecia, tinha na cozinha uma basculante vertical. E tu não enxergava nada daquela casa mais. 2 terrenos adentro tinha aqueles ciprestes dedo de Deus. Eu posicionei a única poltrona que tinha na casa, de tal forma que eu sentava ali, abria a basculante e enxergava um dos ciprestes por uma das janelinhas e outra pela outra. Tá? Então, até isso é arquitetura. Botar a poltrona no lugar para eu enxergar aquilo lá.